Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Paulo Roberto Sionec, graduando do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná, e trago a vocês esse vídeo referente a conceitos e exemplos de calorimetria aplicada na agricultura. Bom, calorimetria é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorrem entre dois corpos ou mais em um ambiente. Em calorimetria, a temperatura corresponde a uma grandeza que está associada à agitação das moléculas dos corpos. Quanto maior a agitação das moléculas, mais quente será o corpo, e consequentemente maior sua energia cinética. Já o calor trata-se da troca de energia térmica entre os corpos de diferentes temperaturas. A transferência de energia ocorre através do contato térmico, em que um corpo mais quente transfere energia para um corpo mais frio. Essa troca térmica permanece até que os corpos estejam com temperaturas equivalentes, atingindo assim o equilíbrio térmico. No sistema internacional, o calor é medido em joule. No entanto, a unidade mais utilizada no dia a dia é a caloria. A relação entre caloria e joule é dada por: uma caloria é igual a 4,186 joules. No ambiente, a troca de calor pode ocorrer de diferentes formas. Na condução térmica, a propagação do calor ocorre através da agitação térmica dos átomos e moléculas de uma determinada substância. Essa agitação é transmitida ao longo do corpo enquanto existir diferença na temperatura entre suas diferentes partes. É importante notar que essa transmissão de calor necessita de um meio material para ocorrer, ou seja, ela é mais efetiva nos sólidos do que nos líquidos. Existem substâncias que permitem essa transmissão com maior facilidade. São os condutores de calor. Um exemplo são os metais, que de maneira geral são bons condutores de calor. Por outro lado, há materiais que conduzem mal o calor. Esses são chamados de isolantes térmicos. É o caso, por exemplo, do isopor, da cortiça e da madeira. Na transmissão de energia por convecção, a transferência de calor acontece por transporte de material aquecido em função da diferença de densidade do mesmo, acontecendo principalmente nos líquidos e nos gases. Quando uma parte da substância é aquecida, a densidade dessa parte diminui. Essa mudança na densidade cria um movimento no interior do líquido do gás. A parte aquecida irá subir e a porção mais densa irá descer, criando o que chamamos de corrente de convecção. A irradiação térmica corresponde à transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de transmissão de calor ocorre sem a necessidade de existir um meio material entre os corpos. Dessa forma, a irradiação pode ocorrer sem que os corpos estejam em contato. Por exemplo, a radiação solar que incide sobre o planeta Terra. Ao atingir um corpo, parte da radiação é absorvida e parte é refletida. A quantidade que é absorvida aumenta a energia cinética das moléculas do corpo, ou seja, a energia térmica, aquecendo-o. Uma aplicação importante desse conhecimento para o setor agropecuário dá-se na agrometeorologia, pois a radiação solar que incide sobre o planeta aquece a superfície do mesmo, que por sua vez transmite o calor para a massa de ar mais próxima, aquecendo-a. O ar aquecido é menos denso e, por ser fluido, movimenta-se em sentido ascendente, fazendo com que o ar mais frio, ou seja, mais denso, desça e ocupe seu lugar, gerando o fenômeno de movimento de massas de ar conhecido como vento, principal responsável pelo transporte de umidade e formação de chuvas, que é uma das variáveis mais importantes para o setor agrícola. Bom, o calor pode ser separado em duas formas. O calor específico sensível, que é uma grandeza de proporcionalidade, representado pela letra C. Refere-se à quantidade de calorias necessárias para se levar em 1 grau Celsius uma massa de 1 grama de determinada substância. Seu valor depende diretamente da substância que constitui o corpo, ou seja, do material de que é feito. Para calcular a quantidade de calor sensível, utiliza-se a fórmula Q igual a m vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor sensível em joule ou caloria, m é a massa do corpo em quilos ou gramas, C é o calor específico sensível da substância em joules por quilo por Kelvin, ou calorias por grama por grau Celsius, e ΔT é a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial, dada por Kelvin ou grau Celsius. Já o calor específico latente, ou calor de transformação, refere-se à quantidade de energia para que haja a mudança de estado físico de uma substância. Durante a mudança de estado físico, todo o calor de uma substância recebe ou cede, somente altera seu estado, sem afetar a sua temperatura. Ele é calculado por Q igual a m vezes L, onde Q é a quantidade de calor latente em joule ou caloria, m é a massa do corpo em quilogramas e L é o calor específico latente de uma substância, dada por
em calorias por grama ou em joules por quilo. Nesse sentido, a capacidade térmica é uma grandeza física utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius ou 1 grau Kelvin. Diferentemente de calor específico, essa grandeza está relacionada com o corpo como um todo, e não somente com cada grama de sua composição. Por essa razão, dizemos que o calor específico é uma propriedade da substância, enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo em si. Como exemplos da utilização de calorimetria aplicados no setor agropecuário, o primeiro deles eu trouxe a irrigação como forma de evitar ou reduzir danos devido a geadas. Essa técnica é baseada na aplicação de uma película de água com auxílio de irrigação, geralmente por aspersão, por ser mais eficiente na distribuição da água, sobre as plantas durante a ocorrência de geadas, com o objetivo de formar uma camada de gelo ao redor da planta, para que a proteja e mantenha uma temperatura próxima de 0 graus Celsius, servindo como tampão e prevenindo a queima do fruto ou planta devido a temperaturas negativas. Isso ocorre pois, ao aplicar água a uma temperatura mais elevada do que o ambiente, a água cederá sua energia térmica até alcançar a temperatura de 0 graus Celsius, iniciando assim a fase de mudança de estado físico, ou seja, a fase latente. Se deve manter então a irrigação constante durante todo o período em que a temperatura do ar estiver abaixo de 0 graus Celsius, para que a planta consiga manter a temperatura, evitando que o tecido congele e se rompa, pois, com a aplicação contínua, o processo de mudança de estado físico é constante e, devido à característica do calor específico latente, apenas alterar a forma física sem alterar a temperatura da água se manterá a 0 graus Celsius, não causando tantos danos às culturas. Para o sucesso da ação, a lâmina aplicada deve ser de 2 a 6 milímetros por hora, aumentando de acordo com a intensidade do frio. Outra aplicação da calorimetria é na conservação de alimentos. A fim de se reduzir a atividade microbiana para conservar alimento por maior tempo possível, seja para transporte, armazenamento ou até o consumidor final, os conhecimentos de calorimetria podem ser aplicados de diferentes formas, seja por fornecimento de energia térmica aos alimentos, ou seja, a utilização de calor como uma forma de conservação, seja por eliminação direta dos micro-organismos patogênicos, como é o caso da esterilização e da pasteurização, ou cedendo energia à água presente nos alimentos, retirando-a por evaporação, e assim reduzindo a atividade microbiana que necessita da água para que se desenvolva, como é o caso da desidratação e da secagem natural. Outra forma de conservação de alimentos utilizando a calorimetria é através do resfriamento e congelamento de alimentos, que consiste em reduzir ou parar a atividade microbiana através do congelamento da água livre presente nos alimentos, onde a mesma cede energia térmica para o ambiente, alterando sua forma de líquida para cristais de gelo. Uma dica importante é que este congelamento, para melhor manutenção das características de textura e sabor dos alimentos, deve ocorrer rapidamente, pois evita a formação de grandes cristais de gelo, que podem danificar as células dos alimentos. Outra aplicação de conceito de calorimetria é estar associada ao bem-estar animal. Temperaturas altas ou baixas, que não estejam de acordo com a faixa ideal para o desenvolvimento animal, geram estresse térmico, que por sua vez causa perdas de ganho e produtividade devido a prejuízos na saúde animal, como alterações metabólicas e de funções corporais, fazendo, por exemplo, com que o animal pare de comer ou pode até ser causa de mortalidade. A calorimetria aplicada na produção animal visa entender essas trocas de calor entre o animal e o ambiente e busca proporcionar ao mesmo um ambiente em que as condições promovam um ideal térmico para que o animal se sinta confortável e possa expressar todo o seu potencial genético. Alguns instrumentos amplamente utilizados para proporcionar conforto térmico através das trocas eficientes de calor em ambientes de produção animal são ventiladores, aspersores, nebulizadores, cortinas e mantas térmicas, campânulas, aquecedores, entre outros. Esta foi minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.